Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui hoje nessa segunda-feira, dia 26 de outubro, já está finalizando o mês, hein? 26 de outubro de 2020. Vamos começando aqui, uma segunda-feira está um pouco nublado, hoje está quente, mas está um pouquinho nublado. E vamos começando aqui o nosso programa, direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá. Você nos acompanha na rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M 1550. Também você nos acompanha no prefixo mais tradicional de toda a Baixada, todo o litoral. 74 anos a Rádio Guarujá, levando informação, entretenimento e prestação de serviço. 1550 kHz. Esse é o prefixo mais tradicional. E também para você que nos acompanha pelo aplicativo e pelo Instagram. E também para vocês que estão nos assistindo aí na Guaru TV em Vicente Carvalho e também pela TV Guarujá NET Canal 11. Para quem é assinante da NET, estamos ao vivo nesse momento pelo Canal 11. Muito bem, vamos começando o programa. Daqui a pouquinho tem aí o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia. Também o nosso life coach Rubens Marcon no Pense Nisso. Tem a Beatriz Damasceno trazendo as suas matérias e muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos com vocês aqui no Bom Dia Cidade. Cadê o Marcelo? Marcelo Castilho já está por aí. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia também especial para os amigos da TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, Marcelo. Vamos já começando aqui o programa. Nesse país, que é um país da esquisitice, nunca vi uma coisa dessa, né? É um país que, quando começa a pandemia, se a gente fizer assim analisar a linha do tempo, vamos analisar a linha do tempo. Quando começou a pandemia, lá no final do mês de março, a pandemia foi decretada pela OMS no dia 11, se não me engano, dia 11 de março. Aí depois as cidades, os governos começaram a se preparar para poder enfrentar aí o coronavírus, que tinha uma pandemia pela frente. O que se sabia naquele momento, que se a gente ficasse em casa, evitasse ficar transitando por aí, sim, não infectaria tão fácil. Isso ficou provado, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Olha os números de mortos aí mostram isso. Então foi dito que a gente tinha que ficar em casa. Aí depois falou-se e lavar as mãos, distanciamento. Aí depois entrou a máscara, o uso da máscara. Mas o país é um país esquisito, Marcelo. Não sei se te contaram isso. Não sei se te falaram isso alguma vez? Que é um país esquisito. Tô sabendo agora. Então, país esquisito. País de gente esquisita. Que aí começaram, você lembra, lá no começo de abril, aquelas manifestações, um vírus comendo solto, sim, destruindo o comércio, destruindo a economia, destruindo as famílias. E aí, manifestações de pseudos patriotas, aqueles patriotas de Araque, fajutagem, pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, intervenção militar. Lembra disso, da né? varanda gourmet, né? Lembra disso aí, né? Vamos fechar tudo e tal. E aquela coisa. Então, quer dizer, era isso que acontecia. Era isso que acontecia naquele momento. E daqui a pouco, aí o próprio presidente não acreditava, aliás, não acredita até hoje, mas naquele momento ele não acreditava mesmo. Então era a tal da cloroquina, tem bastante cloroquina aí. Tem bastante cloroquina, mandou fazer não sei quantos milhões de cloroquina para colocar à disposição de quem quisesse usar a cloroquina. Aí a cloroquina não se mostrou eficaz. E agora nós estamos voltando ao nosso tempo agora, estamos discutindo a vacina. Olha que absurdo isso. Discutir cloroquina, Anitta, esses vermífugos, porque a Anitta é um vermífugo. É um vermífugo. Ele não vai tratar da doença, não. Entendeu? E não adianta ali o Eduardo Pazuello dizer que tomou. Não, eu tomei azitromicina, tomei cloroquina, tomei. Não é isso. Nenhum médico em sã consciência dá essas 3 medicações uma atrás da outra, não. Primeiro tem que esperar para ver a reação do paciente. Então o Pazuello ali também, naquela conversa com o presidente... Para agradar o chefe. Né? Para agradar o chefe. Os dois sem máscara, você viu lá? Sem máscara, o gorducho ali sem máscara. Entendeu? Não dá. Realmente não dá. Aquilo não... Logo o ministro da Saúde
o presidente poderia até conversar com ele, videoconferência. Até deveria partir do próprio ministro, falar, presidente, não vem na minha casa, não. Eu vou entrar aqui via Skype, via não sei o quê, qualquer troço aí. Mas o presidente não ouve ninguém. Então, ele faz o que ele quer. Então, mas aí é que está. Ele está na casa dele, ele fala, não, presidente, não vem aqui não. Não vem aqui não, que é isso. Agora está o presidente, foi lá, ficou do lado do Pazuello, embora agora ele seja sintomático, talvez tenha até adquirido a imunidade, mas ele fica com o vírus passando para outros, né? Está passando para outras pessoas. Bom, aí é uma outra história. Mas é um país esquisito. Que se discute agora a vacina. A vacina chinesa. Como se o brasileiro descobriu a China agora, né? Descobriu a China por conta do João Dória. Então se descobriu a China. Quer dizer que a gente não sabia que a China existia. Tudo que você Quem usa... trouxe a China foi o Dória, né? Tudo que você usa no seu dia a dia, tal, vem da China. Raro alguma coisa que não seja da China. Tudo é da China. Outra coisa, a vacina de Oxford, a tal da AstraZeneca, daquele laboratório AstraZeneca, de Oxford, 80% dos insumos da matéria-prima vem da China para fazer a vacina. Mas como é o governo federal que está apostando ali com a Fiocruz nessa vacina, nessa parceria... E já celebrou um protocolo de intenção de compra? Então não é uma vacina chinesa, embora 80% dos insumos e da matéria-prima seja chinesa. O restante vem da Índia. Então é isso aí, não tem saída. E outra coisa, a vacina não vai ser feita na China. A vacina vai ser feita aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Então aí você tem que perguntar assim, o Instituto Butantan, você tem que fazer essa reflexão. O Instituto Butantan, você acha que pela história que ele tem, ele faria porcaria? Ele colocaria o nome dele numa roubada? Ele colocaria toda a biografia, toda a história do Instituto Butantan em algo que seria prejudicial? Você acha que isso iria acontecer? Então é bom refletir sobre isso. Nós não estamos falando ali de um laboratório fundo de quintal. Estamos falando do Instituto Butantan, que, aliás, abastece o governo federal com 75% das vacinas. Agora, qual é o problema dessa história toda, Marcelo? O problema é assim, essa velha política. O Bolsonaro tem medo, ele tem medo que se a vacina a Coronavac, ela dê certo, porque vai dar certo, ela vai proteger as pessoas, então ela vai dar certo. E chegar na frente da de Oxford. Aí o que acontece? O do João Dória vai trupidear na cabeça dele, vai mesmo. Você acha que o do João Dória vai ficar quieto? O João Dória vai tirar proveito disso tudo. Isso é normal, isso é uma coisa óbvia. E outra coisa, vai ficar ruim para o presidente, que negou o vírus o tempo todo, que insistiu em remédios que não têm resultado comprovado cientificamente, e o João Dória esteve ao lado da ciência da medicina. Você acha que nós vamos ouvir quem? É aquela resposta que o governador ele deu para o Datena. Falar em Datena está internado. Datena passou por um procedimento, não fala qual é o procedimento, mas teve uma dor no peito, deve ser um infarto, alguma coisa, e deve ter passado por uma angioplastia ou um cateterismo, ali eles não falaram, foi para o Sírio-Libanês, desde domingo, está lá no Sírio-Libanês. Está internado, não volta às atividades enquanto não se recuperar. Porque também não é normal, aqueles rompantes do Datena, aquela coisa de xingar, de gritar, de isso e aquilo não é normal. Aquilo ali eu sempre ouvi aquilo, eu falei, não, o Datena está com algum problema. Porque não é normal uma pessoa ter um raciocínio daquilo, mas tudo bem. Então, voltando ao tema. Então, o Dória, ele tem ao lado dele cientistas, médicos, podemos até citar alguns nomes. Davi Wip, ele tem o Jean Gorenstein, Luiz Henrique German, ele tem ali o João Gabardo, o Dimas Covas, que é o presidente do Butantan. Só para contar esses aí, ó. Eu falei aqui uma meia dúzia.
Tem mais gente envolvida. São quase 30. Ô Hermínio, só para colaborar com o teu raciocínio, na sexta-feira aconteceu um fato inusitado. O Instituto Butantan, que desde setembro estava solicitando autorização da Anvisa para trazer insumos da China para continuar os testes da Coronavac, na sexta-feira, com a repercussão da reclamação do Dimas Covas, a Anvisa em 5 minutos aprovou a liberação dos insumos da China. Porque não tem saída, é uma tremenda incoerência, né, Marcelo? Se a gente for ver, é uma incoerência muito grande. Quer dizer que eles estão liberando tudo para Fiocruz. Estão liberando. Agora não libera para o Butantan por quê? Quer dizer que eles vão usar uma vacina que os insumos... Tem uma vacina predileta, é isso? Eles vão usar insumos e matéria-prima da China, mas porque ela vem por Oxford, então é boa. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O Butantan, eu repito, não faria nenhuma lambança, não faria coisa errada, não colocaria a sua história, a sua biografia num tema que seria ruim, que traria prejuízo. Toda vacina tem seu risco. Qualquer vacina, ela vai ter alguma coisa, vai acontecer, você vai ter alguns sintomas. Tem gente, a maioria não sente nada. Não sente nada quando toma vacina. Eu me lembro da vacina da febre amarela. Teve amigos bem próximos nossos, chegava lá para tomar vacina chorando, dizendo que ia morrer e tal. Né? Teve pessoas Hermínio, eu tomei a vacina da febre amarela e não aconteceu nada. Eu não senti absolutamente nada. Eu não senti. Mas já teve gente que sentiu. Claro. Sentiu um desconforto, ficou com dor no braço. Outra coisa, sentiu um pouquinho depois... um pouquinho de dor de cabeça. Teve algumas pessoas que sentiram alguma coisa. Cada organismo reage de maneira diferente. Então, sentiram alguma coisinha. Mas eu não vou tomar a vacina, febre amarela, aí pegando, solto, causando um monte de problema. Você não vai tomar. Entendeu? Então, é isso aí. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Eu penso que nós temos que analisar bem os fatos, não cair nessa ignorância que é muito comum, que está aí, é o senso comum, é a ignorância, e ainda mais no meio do caminho você encontra os ignorantes de má fé, porque tem muita gente aí dizendo que não vai tomar a vacina. Quer dizer, eles escrevem nas redes sociais, se manifestam, mas quando sair a vacina ele vai ser o primeiro lá, tá lá para tomar a vacina. Ele vai ser o primeiro. Vai madrugar. Ele vai ser o primeiro a tomar. Se tiver que pagar, até ele paga para tomar a vacina. Porque, gente, não tem cabimento a gente viver, a gente ter que conviver com esse vírus o próximo ano, sabe? E do jeito que nós estamos aqui. Sendo que tem uma vacina que está sendo produzida por um grande laboratório brasileiro, que é o Butantan, um grande instituto, que é o Butantan, com todas as pesquisas, com todos os testes, a confiabilidade que tem o Instituto Butantan. Não tem o menor sentido. Você dizer que não vou usar, porque que nem tem. Agora tem jornalistas entendendo aí começam a pegar. Porque a vacina do não sei o que levou 10 anos. A outra vacina levou 5, outra vacina. Mas são testes diferentes. Sim. São testes diferentes. Outra coisa, recursos diferentes. Os recursos para a vacina, para combater o coronavírus, os recursos não faltaram. Foram bilhões e bilhões de dólares investidos para que a vacina fosse desenvolvida. Para as outras doenças, ficou ali a conta-gotas. Pode buscar o histórico. Foi a conta-gotas. O governo não tendo interesse, não havia interesse e tal, foi muita conta-gotas. Agora, essa vacina aí que está sendo, por quê? Porque essa acabou com a economia mundial. Essa destruiu tudo. Então precisa ter uma vacina. Por isso que tem muitos laboratórios, e são laboratórios fortes, hein? Lá nos Estados Unidos tem a Johnson, tem a Pfizer, são laboratórios fortes, brigando aí, lutando para encontrar vacina. Lógico que eles vão ganhar dinheiro com isso? Vão ganhar muito dinheiro.
O laboratório que colocar a Janssen, por exemplo, a hora que ela lançar a vacina, você acha que ela vai cobrar quanto por isso? Entendeu? E aí vai, é por aí. Não tem almoço grátis nessa história. Entendeu? Eles vão ganhar dinheiro. Porque o laboratório vive disso. E tem muito dinheiro investido. Bill Gates, por exemplo, está investindo em laboratório, em vários laboratórios, quase a fortuna dele inteira, são bilhões e bilhões, ele está investindo para que seja feita a pesquisa, o estudo, para se ter uma vacina. Aí você fala assim, Marcelo, quem é que sabe mais? Quem é que tem mais visão de mercado, de tal de situação? É o Bill Gates? Ou é alguém aqui no Brasil que é esquizofrênico ideológico? É só fazer colocar na balança. Você acha que o Bill Gates colocaria quase a fortuna dele toda para se pesquisar, para se encontrar uma vacina? Você acha que ele faria isso assim aleatoriamente, porque ele é um ignorante? Você acha que ele não tem uma sinalização, né, de que a coisa pode progredir, né? Você acha que ele não tem informações? Claro que tem. Também. Claro que tem informações. Nós estamos falando do Bill Gates, que é o cara que está injetando muita grana aí para que os laboratórios desenvolvam vacina. Ele tem muito interesse nisso. Então não adianta aqui no Brasil ficarem aí os ideológicos, porque a ideologia, vou te falar, ideologia política é uma desgraça. É uma desgraça. Você vê, inclusive, Marcelo, colegas jornalistas, eu não vou dizer que são colegas que eu não os conheço, eu sei que eles existem. Jornalistas aí, sabe, discutindo, sabe, colocando em dúvida se o João Dória está usando isso. Não tem dúvida, o cara pálida, não existe dúvida. É lógico que o João Dória... O presidente Bolsonaro não usaria isso politicamente? Não, está usando. Espera um pouquinho, ele não usou a cloroquina? Exatamente. Olha, se a cloroquina tivesse dado certo, tivesse sido a salvação da lavoura, quem seria o patrono da cloroquina? O próprio Bolsonaro. Com todos os méritos. Por exemplo, se o vírus não pegasse, não infectasse ninguém, sem lavar as mãos, com aglomeração, levando a vida normal, quem levaria os louros? O Bolsonaro. Bolsonaro, porque ele aglomera, ele pega na mão de todo mundo, ele limpa o nariz, já viu ele limpando o nariz? Ele limpa o nariz e pega na mão do povo. E fica sem máscara. Tudo aquilo que a medicina, a ciência diz para não fazer. Ele faz. Agora, já pensou se o presidente faz tudo isso? Ele não tem hábitos bons de higiene. E aí, aí se descobre que o coronavírus não é transmitido por causa disso, ele ia fazer uma baita de uma festa. Ele ia dizer, tá vendo, eu sei das coisas, tá vendo, eu sei e tal. Acabou. Eu avisei, né? É por aí o negócio. Então o João Dória, ele vai usar isso de maneira do marketing dele, vai usar. E outra coisa, eu acho que o João Dória tem todo o direito de usar. Porque no começo da pandemia, o cara que mais apanhou nesse país foi João Dória. Foi o que mais apanhou. Fizeram manifestação para pedir impeachment do João Dória, arrebentaram, disseram que ele estava... Chegaram a dizer que o João Dória quebrou o estado de São Paulo economicamente. E aí eu sempre coloquei aqui, espera um pouquinho. Qual é o governador que em sã consciência vai quebrar um estado economicamente? E que faz o investimento que fez, né? O prefeito vai quebrar a sua cidade. Chegaram a dizer aqui que o prefeito Valdir Suman estava quebrando o comércio. Com que interesse? Com que interesse? A prefeitura vive de impostos. O governo do estado vive dos impostos para pagar as contas. Com que interesse? Então não cola essa afirmação. Isso é muito raso. Isso é muito pobre. Tem que ter uma outra coisa. Tem que ter um outro assunto. Então o João Dória enfrentou esses leões todos aí, e toda essa massa de ignorância, os ignorantes de má fé principalmente, os patriotas fajutos, medíocres, entendeu? Hipócritas, enfrentou todo mundo. E ele ficou do lado você aceita ou não aceita, o João Dória ficou do lado da ciência. Ele não foi ouvir a tiazinha do enxofre, ele não foi ouvir aquele tiozinho lá do ozônio,
do limão com alho, ele não foi ouvir essa gente, não. Ele não foi ouvir o Marcos Pontes, que disse que ele usou a Anitta, a vovozinha dele também usou e se deram muito bem. Não foi ouvir isso, não. Ele foi ouvir os médicos, os infectologistas, os médicos que trabalham com o assunto, cientistas. É esse povo que está do lado do governador. Você vai, quando você fica doente, você vai aonde? Tem gente que vai até na benzedeira, paciência. Não é isso? Tem gente que vai. Tem gente que ainda vai no balcão da farmácia, falar com o balconista da farmácia. Tem gente que vai. Mas é recomendado? Não, você tem que procurar um médico, não é isso? Quando você está doente, você vai procurar um médico. Aí você vai discutir com o médico. O camarada estudou, pesquisou. Então é por aí o caminho. Então eu acho que essa discussão no Brasil, que se instalou a semana passada e nesse final de semana, sobre questão de vacina, se vai, se não vai, se dá resultado. Gente, vacina é vacina. A vacina é a vacina e está aí, tem que usar. Ah, mas não pode ser obrigatório. Ah, como não? Não pode ser obrigatório. Para você entrar nos Estados Unidos. O próprio presidente assinou esse ano, não foi? No começo foi, fevereiro. Uma lei tem um que, decreto dele. Em caso fortuito, é obrigada a tomar vacina. É, exatamente. Tem um decreto do presidente. Tem um decreto lá de fevereiro que é obrigatório, é compulsório. Tem que usar vacina, acabou. Se for necessário, tem que usar. Por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, você tem que comprovar ali que você tomou vacina. Você acha que você vai entrar nos Estados Unidos sem tomar a vacina do coronavírus? Você vai entrar lá, você vai para Disney e tal, tá bom. Até parece que vai. Os americanos vão querer que você tome vacina. Assim como tem que tomar da febre amarela. Tem que comprovar que tomou. Como é que é, Hermínio? Não tomou a vacina, bate e volta. É, acabou, simples assim. Pega o avião e volta. E outra coisa, não é obrigatório. Como não é obrigatório? No país onde muita coisa é obrigatório, é uma democracia, é obrigatório. Votar é obrigatório. Não é isso? O serviço militar é obrigatório. É um monte de coisa obrigatória fazer. Por exemplo, nós somos proibidos de passar no sinal vermelho. Você não pode ter o direito de passar no sinal vermelho. Não é isso? Acabou. Simples assim. A sociedade ela é feita de regras, ainda mais uma sociedade denominada democrática. Ela é feita de regras. Todos são obrigados no carro a usar o cinto de segurança. Não é verdade? Acabou. Não tem que usar o cinto? Não pode falar ao celular. Por quê? Foi feita uma pesquisa e mostrou. Aquele que conversa no celular, usa o celular, a chance é quase 100% dele se envolver num acidente grave. É pesquisa. Não foi assim que deu na cabeça de alguém, do diretor do Detran. Não, pesquisa. Entendeu? A pesquisa. Quando o carro está a 120 por hora, se bater é uma situação, a 100 km é outra, a 80 é outra. É pesquisa. Inclusive envolvendo a física. Ah, eu não vou fazer isso, que eu não acredito em nada disso, eu vou levar. Não é assim. Você vai fazer, sim. Você vai fazer. Entendeu? Não tem jeito. Ó, para entrar no mar, só para a gente encerrar aqui, Marcelo. Para entrar no mar, o salva-vidas lá, os guarda-vidas, eles ficam avisando, ó. Ficam lá apitando o tempo todo. Tem correnteza e tal. Você pode até ir, eles vão insistir para você sair. Aí você diz, não, é meu direito entrar. É teu direito entrar, mas você vai morrer afogado. Como tem acontecido costumeiramente, de maneira lamentável. Vamos lá, vamos às manchetes de hoje, Marcelo. Já nos alongamos bastante, vamos à manchete de hoje. As principais manchetes do dia. Muito bem, vamos às principais manchetes. Olha, idoso, isso lá na Praia Grande, hein? Idoso morre após aguardar 9 dias para vaga em UTI. Número 1 de fundo exige que o Brasil não tolere desmatamento. Transpetro é condenada a pagar 600 mil de multa por derramamento de petróleo em Rio de Cubatão. Segundo o blog, Bolsonaro interveio na crise entre Ricardo Salles e o general Ramos. Em São Vicente, piloto de paraglider fica preso em poste ao tentar pousar.
Defesa de Flávio Bolsonaro pediu buscas em nome da esposa. Baixada Santista registra 58 novos casos e 2 mortes por Covid-19. Segundo o médico Drauzio Varela, vamos eliminar o vírus pela vacinação. Baleia é encontrada morta em praia de Guarujá, aqui na Enseada. Covid-19, Fiocruz investiga transmissão por animal. Moradores de Mongaguá pedem mais atenção na área da saúde da criança. Há 8 dias do pleito americano, quase 60 milhões de eleitores já votaram. Turista desaparece após entrar no mar sozinho em Bertioga. Caixa paga R$300 de auxílio emergencial a 1,6 milhão de pessoas do Bolsa Família. Guarujá terá ação de combate à dengue em bairros de Vicente de Carvalho nesta semana. Quadrilha rouba R$2 milhões com golpe no FGTS. Bom, essas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou, direto dos estúdios aqui do Santa Rosa, no Guarujá, aqui da Rádio Guarujá. Já começamos para a página no Facebook, para o Instagram, para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, na TV Guarujá, canal 11 da NET e pela Guaru TV. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Rádio Guarujá. Eu sou pessoal, socialismo e liberdade. Quem está olhando para você? Quem se importa com você? Quem não escuta você? Para quem eles governam? Quem eles querem enganar? A nossa voz, eles não calam. A voz da nossa gente, em Guarujá, é 50. Vote professor Walter Batista prefeito, Sueli Rodrigues vice. Vote nos vereadores do PSOL, 50. Você ouve de segunda a sexta, aqui na Guarujá AM, a partir das 10 horas da manhã, o programa Música e a História, com o oferecimento do poderoso creme MD, 11 3935 0904. Guarujá. Empreender é um dos grandes desafios de Guarujá. E comigo na prefeitura, você empreendedor vai ter um parceiro. Vamos criar o Balcão do Empreendedor, que dentre outras atividades vai fortalecer o Banco do Povo e possibilitar menos burocracia para acesso a crédito junto a esse banco. Dia 15 de novembro, para endireitar a nossa cidade, vote 10. Guarujá com mais orgulho. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos aqui com o nosso programa, 8h47 agora. E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso e manteve a multa ambiental de R$600 mil. Eu achei pouco, hein, Marcelo? R$600 mil aplicada pela CETESB contra a Transpetro. A Transpetro após o vazamento de petróleo que afetou 5 quilômetros do Rio Cubatão em 2016. É pouco, hein? Pelo dano causado, não tem nem como. Esse dinheiro não é suficiente para recuperar. Né? O acidente aconteceu em março de 2016 e provocou a paralisação da estação de tratamento de água da Sabesp, que é responsável pela distribuição de água das cidades aqui na Baixada. No dia seguinte, a Transpetro, que faz parte da Petrobras,
informou que detectou vazamento de óleo. Então ela foi multada, né? Mais 600 mil reais, até eu abri a matéria para ver se não é 600 milhões, né? Também seria muito. 600 milhões, uma coisa insuportável, muito, muito caro. Mas 600 mil, para uma empresa como a Transpetro, pelo dano que causou, é pouco, na minha modesta visão, né? Bom, Marcelo, tem notícia aí? Tem informação? Tenho sim, Hermínio. Um piloto de paraglider ficou preso num poste ao tentar pousar na praia do Itararé, em São Vicente, na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima, que não ficou ferida. Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h50 para resgatar o rapaz. O piloto saltou do Morro da Asa Delta, perdeu o controle na hora de pousar, enroscando no poste e ficando pendurado. Apesar do susto, ele não ficou ferido. A corporação utilizou uma escada para resgatá-lo e até 20 horas, equipes permaneciam no local para a retirada do equipamento que ficou enroscado. Muito bem, só fazendo aqui uma consideração, Marcelo, estamos na TV Guarujá, canal 11 da NET, é isso? Canal 11, para quem é assinante da NET, na Guaru TV em Vicente Carvalho, estamos pelo Facebook, Rádio Guarujá M1550, Instagram, no prefixo 1550, lógico, óbvio, 1550 kHz, e agora também pelo YouTube. Olha aí, hein? Para quem quiser nos acompanhar, o Alif já mandou aqui para mim, estamos também no YouTube, se você quiser acompanhar no canal do YouTube. Temos um canal. Opção não falta, né, Hermínio? Não falta. Estamos em todas as... Agora sim fechamos todas as plataformas, né? Então você pode nos acompanhar. Bom, a Baixada Santista registrou nas últimas 24 horas 58 novos casos confirmados da Covid-19 e 2 mortes causadas pela doença, segundo os boletins. Então a região totaliza agora 59.751 casos, 2.140 óbitos e assim vai, né? As cidades, olha, Santos já passou dos 20 mil, são 22.042 casos, 674 mortes. Depois, atrás de Santos, vem São Vicente, com 438 mortes. Muito bem, vamos trazer o professor Luiz Paulo? Vamos lá no Você Sabia? No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, cidade. Você sabia? Olha, essa semana eu escolhi para revelar nomes que deram origem a profissões ou ocupações. E hoje, segunda-feira, eu vou falar de uma nobre atividade de quase todo o esporte, que é aquela pessoa responsável por repor a bola e fazer com que o jogo fique mais rápido, mais dinâmico. É o conhecido chamado gandula. Bom, mas de onde vem essa expressão? Existem 2 versões. Uma primeira vem da palavra gandulo, que é uma situação do latim mais vulgar, que é um jeito de falar de vagabundo, vadio, quem não tem o que fazer. Nos anos 30, essa expressão era muito popular no Rio de Janeiro. Então, aqueles garotos que pediam no bonde, pediam nos cruzamentos, eles eram pegos pelos jogadores de futebol. Vamos lembrar que o futebol estava começando a se profissionalizar e, em troca de uma moedinha, eles ficavam na beira dos campos. Ainda não tinham aqueles grandes estádios, né? Os campos de futebol eram abertos. Então, esses garotos ficavam responsáveis por buscar a bola quando ela era chutada mais longe. Bom, mas acontece que em 1939 o Vasco da Gama contratou um jogador argentino chamado Bernardo Gandula. E o Gandula, ele atuou em 10 jogos pelo Vasco da Gama ao longo do campeonato carioca e do torneio Rio-São Paulo. E aí qual foi a grande situação? É que ele foi pouco aproveitado no futebol. Ele ficava mais no banco do que jogava. E aí, ele era uma pessoa muito cordada, muito gentil, e ele se colocava para buscar a bola quando a bola ia mais longe. Ele repunha, ele era gentil dessa forma. Então, o gandulo se apropriou, se apoiou também no sobrenome do Bernardo Gandula, e essa atividade, dar uma de gandula, acabou se popularizando aquela pessoa que ficava responsável por repor a bola. Essa profissão é regulamentada desde 2015 aqui no Brasil, mas com o nome de repositor de bola de jogo ou de bola de campo, né?
Mas de toda forma, nós temos essas duas origens que se complementam. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, tá aí a curiosidade que move o mundo com o professor Luiz Paulo. Daqui a pouquinho tem o Rubens Marcon trazendo Pense Nisso. Ô Marcelo Castilho, uma coisa que está causando muita divergência na cidade de Santos, principalmente, é sobre a segunda pesquisa que saiu do Instituto de Pesquisa Tribuna. Saiu ontem, né? Do Instituto de Pesquisa Tribuna. Porque tinha umas pesquisas aí rodando, dando um resultado diferente. E a pesquisa da Tribuna mostrou um outro cenário, né? Mostrou um outro cenário. Inclusive aqui o cientista político e coordenador do Instituto, que é o Alcindo Gonçalves, ele destacou os 15 anos de tradição, seriedade e competência do Instituto todos esses anos, né? Então o levantamento do Instituto, ele ouviu aqui 800 pessoas, então tem toda uma metodologia, porque pesquisa ela é feita com metodologia. Sim, claro. Por exemplo, o Instituto Badra, que é ligado à Unisanta, ele ouve em torno de 1.200 a 1.500. O Instituto de Pesquisa Tribuna, pelo que eu acompanho, ele segue uma metodologia muito parecida com a do Ibope, de ouvir ali 800 a 900 pessoas. Então, eles têm ali um nível de confiança da pesquisa por conta da metodologia, que pesquisa é um índice de acerto grande, né? A pesquisa é uma ciência. Institutos têm, né? Hein, Marcelo? Se é uma pesquisa, é uma ciência, né? Sim, claro. É uma ciência. Aí o Alcindo Gonçalves, ele diz que ela foi muito bem construída. É uma amostra que respeita a população dos bairros de Santos, ou seja, ela é feita proporcionalmente aos moradores de vários bairros. Respeita a proporção de homens e mulheres e a faixa etária da população eleitora. O coordenador do Instituto de Pesquisa Tribuna ressalta ainda que a pesquisa busca construir uma amostra que reproduza, em escala reduzida, a população eleitoral do município. Então, e a pesquisa ela mostra realmente o cenário, né? A fotografia do momento. A pesquisa ela não diz o que vai acontecer no dia da eleição. Sim. Ela diz que há uma tendência. As pessoas precisam entender isso, principalmente aqueles que são muito cabo eleitoral, né? O camarada é cabo eleitoral, é fã de determinado candidato ou não. Então, a pesquisa, por exemplo, se a gente voltar lá em 2018, a pesquisa dizia que Jair Bolsonaro as pesquisas diziam que ele nem iria para o segundo turno. Que ele ganharia no primeiro, né? Não, ele não iria para o segundo turno. Ah, sim, claro. O Bolsonaro não iria para o segundo turno. Sim. E que se houvesse começar a campanha, né? E se houvesse segundo turno, ele também perderia a eleição no segundo turno. Isso era o que dizia a pesquisa. Até porque o Bolsonaro, por que era isso? Porque o Bolsonaro, quando ele ia para os debates, ele era muito ruim. O Bolsonaro era muito ruim de debate. Ele não entendia dos temas, não entendia de educação, economia. Aliás, ele não entendia de nada, como até hoje não entende. Mesmo como presidente, ele não entende. Mas ali, para discutir os assuntos, ele estava totalmente por fora. Ele estava totalmente por fora. O negócio dele era que ele ia ficar naqueles rompantes e tal. Aí vem a facada. Quando ele recebe a facada, ele vira uma vítima do processo eleitoral. Quando sai a próxima pesquisa, uma semana depois, o Bolsonaro já vem numa situação totalmente diferenciada. Ele começa só buscar, não tem. O que eu estou falando aqui, não adianta querer dizer assim, você está falando aí por sua conta, é só buscar os números. Pesquisar no computador. Aí os números vêm mostrando que o Bolsonaro começa a crescer a partir daquela facada, porque aí ele ficou impossibilitado de participar de debate, os candidatos pararam também, os seus adversários pararam de atacá-lo, não atacava mais, porque não tinha o menor sentido, não tinha isso. Como é que você vai atacar uma pessoa, né, que está convalescente? Se não me engano, ele não foi em debate nenhum no segundo turno, não foi? O Haddad não foi. Não foi.
Não foi em debate Ele só foi no da Bandeirantes, no primeiro turno. Eu acho que ele Primeiro foi num debate da Rede TV também, ele foi. Ele foi no primeiro turno. Não estou lembrado. No primeiro turno. Então é isso. Então aquela facada fez com que o Bolsonaro ele caísse realmente assim, se tornasse o queridinho dos eleitores, porque se tornou ali uma vítima, e realmente uma vítima de um ato violento que aconteceu durante a eleição. Então ele se vitimizou em relação a isso. Muito bem, tirou proveito disso. Inclusive o discurso dele ficou maravilhoso, porque ele começou a dizer, vocês estão vendo? Querem me tirar fora do processo eleitoral. Usou isso a benefício dele. Em benefício dele. Acabou. Agora, a pesquisa, ela mostra exatamente o que é um cenário. Ela mostra o cenário, uma fotografia do momento. Então, lá em Santos está mostrando um cenário. Se esse cenário continuar desse jeito, não haverá segundo turno. Não haverá segundo turno. O candidato que está na frente vai ganhar. Se continuar esse cenário e se esse candidato, que é apoiado pelo Paulo Alexandre, ele crescer mais um pouco. Se ele crescer, se ele passar dos 40, ele poderá resolver essa parada no primeiro turno. Como acontece em outras cidades, onde as coisas estão muito emboladas. São Vicente está muito embolado, né? Segundo as pesquisas. Está tudo indefinido lá. Quem é que vai para o segundo turno? Cubatão eu não tenho acompanhado, Marcelo. Você acompanhou Cubatão aí? É que Cubatão não tem segundo turno, né, Hermínio? Porque segundo turno é só para cidades que tenham população acima de 200 mil pessoas, né? Tem que ter 200... Tem que ter um número mínimo de habitantes. Acho que são, 220 mil eleitores. Então. Tem que ter um número mínimo para poder ter segundo turno. Aí não tem esse número, né? Não Eu acho que Praia Grande já tem. Sim, Praia Grande Praia Grande tem. Agora, Guarujá tem. Não sei se vai ter segundo turno também em Praia Grande. O Guarujá, segundo que as pesquisas estão indicando por aqui, também não vai ter segundo turno. Segundo que a pesquisa está indicando. Sim. Até porque a última pesquisa mostrou aí o atual prefeito que concorre à reeleição, ele até subiu, é um número assim, é uma coisa extraordinária, espantoso. Espantoso. Se não me engano, na última pesquisa ele está com 63. E o que vem lá em segundo lugar, se não me engano, tem 5%. Então é uma coisa muito assim... É um disparate. Como diz o professor Vila, é acachapante, né? Acachapante. Coisa complicada. Vamos ver se isso se materializa no dia da eleição. Você vai ver na semana da votação, Hermínio, que vai ter um monte de pesquisa. Aí então, sim. Vamos ver se materializa ali na votação. Aí ontem um amigo conversando sobre a eleição de 2008. Porque a eleição de 2008 aqui no Guarujá houve aquele... que chamam de fenômeno. Eu não achei fenômeno nenhum, mas alguns querem dizer isso, que houve um fenômeno da Antonieta ganhar no primeiro turno. Não, se você olhar os números de 2008 das pesquisas, a Antonieta ela vinha numa crescente e o Farid vinha caindo. Só o Farid não enxergava isso. Só o Farid não enxergava. Eu estava em outra emissora, eu entrevistei ele lá e ele não acreditava nas pesquisas. E as pesquisas mostrando que ele estava caindo e a Antonieta crescendo. Tanto é que apelidaram na época de onda laranja. A onda laranja. Que a camiseta dela era laranja. A onda laranja. E ali ela vinha naquele crescente. Hermínio, em 2012, que ela tinha rejeição de mais de 70%. Também ele não enxergou o crescimento dela. Mas é assim, a Antonieta ela nunca teve menos de 20%. Você vê, lá em 2008, ela tinha 24%. Eu tenho até fiz um print aqui, só para você ter uma ideia, Marcelo, e os nossos amigos em casa também, que estiver nos acompanhando. Fiz um print aqui sobre a pesquisa. No dia 29 de agosto de 2008, o cenário era esse aqui. O cenário era esse. O Farid tinha... Até então ele tinha 40% e a Antonieta tinha 19%. Numa segunda rodada de pesquisa,
O Farid foi para 46 e a Antonieta foi para 24. 46 a 24. Aí depois, numa outra rodada, no dia 5, na semana da eleição, por exemplo, o que foi que aconteceu? Na semana da eleição, a eleição naquele ano foi dia 8 de outubro. No dia 5 de outubro, o cenário era esse, ó. Antonieta passou o Farid, tinha 47 e o Farid tinha 43. Era isso que as pesquisas revelavam. Só que quando chegou na urna, o que aconteceu na urna? Antonieta fechou as urnas com 52,12 e o Farid com 40,80. 40%, 0,8, né? 40,8 e ela com 52,12. Como a eleição você define com 50 mais 1, acabou, ela ganhou no primeiro turno. Mas a diferença foi pequena. Quer dizer, não foi tão pequena, deu 12 pontos de diferença, né? 12 pontos de diferença. Então é isso que aconteceu. Então teve uma onda. Ela vinha já ali com 20 pontos, 24, passou para 35, depois 37, 43, foi subindo. E ele começou a cair nas pesquisas. Então não houve assim uma coisa surpreendente, sabe assim? Falar, não, foi surpreendente, uma coisa assim que a gente não imaginava que ia acontecer. Não, aconteceu. Foi a onda que subiu. Nessa eleição aqui no Guarujá, as pesquisas estão revelando que não existe onda de lado nenhum. O prefeito está disparado na frente e os outros estão lá atrás. Eu não acredito que numa próxima rodada de pesquisa o prefeito tenha que perder aí. Ele teria que perder o quê, Marcelo? Acho que uns 10 pontos ou mais, né? Mais. E os outros teriam que ganhar 20 pontos. Porque o segundo colocado na última pesquisa tinha 5. Entendeu como é que é? Para ter segundo turno no Guarujá, o segundo colocado que está com 5, ele teria que ter 20 pontos. Ele teria que dar um pulo assim, de 20 pontos. E o prefeito teria que perder... E faltando o quê? 15 dias, 14, né? Então, 15 dias. A partir de hoje, 15. Quer dizer, e o prefeito... 20, né? 20 dias, perdão. 20 dias a partir de hoje. Quer dizer, e o prefeito teria que perder nesses 20 dias mais de 20 pontos. Quer dizer, só se a pesquisa elas vão errar assim do jeito, eu não acredito. Não acredito que vai. Ou tiver uma onda muito forte a partir de hoje, né? E não tem essa onda. E não tem. Com a Antonieta em 2008, nesse exato momento, faltando 20 dias para a eleição, já tinha onda. O nome da Antonieta era falado em todos os cantos. Tinha isso também. E tinha outro detalhe, né? Que a gente tem que ressaltar aqui, Marcelo. A Antonieta, ela tinha o dom, né? Ela tem o dom da palavra. Mas naquela época, em 2008, ela muito mais. A Antonieta vinha de uma eleição de 2004, tem que se lembrar isso também. Ela vinha de uma eleição de 2004 que ela saiu a vice do Nelson Fernandes. O Nelson Fernandes era muito ruim. A gente sabe que ele tinha um nome e tal, mas de discurso ele era ruim, ele era fraco. Quem alavancava a campanha do Nelson Fernandes em 2004 era a Antonieta, a grande estrela era a Antonieta, até que ela falava por último. Normalmente quem fala por último é o candidato, né? Todo mundo fala primeiro e por último o candidato, a grande estrela. Aqui no Guarujá era o contrário, todo mundo falava por último e a vice, que era a Antonieta, falava por último. Ela falava por último, porque ela empolgava, tanto é que eles perderam a eleição em 2004 para o Farid por pouco, uma margem muito pequena. Então, tudo isso a Antonieta carregou com ela ao longo dos próximos 4 anos. Ela soube manter a base, se juntou ali com a viúva do Maurici Mariano, a Regina Mariano. Inclusive, ela até saiu do partido, né? Ela entrou no MDB, no PMDB, né? Ela saiu do PT e foi para o MDB, né? Para o MDB. Na época era PMDB ainda. PMDB, né? Isso. E o Maurici tinha falecido ali em 2006. Quer dizer, tinha todo aquele rical, aquela lembrança do Maurici Mariano ainda, como grande líder político aqui na cidade, então essa coisa toda. Então, ela soube capitalizar tudo isso. Né? O rical do Maurici, junto ali da Regina Mariano, que tinha muita força naquele momento, e mais todo o que ela plantou lá em 2004, ela veio. E na época que ela foi vereadora também.
Foi uma vereadora muito atuante. E outra coisa, o discurso dela encaixava. Era um discurso muito bom. Se você trouxer a Antonieta hoje aqui para fazer uma entrevista, ela é convincente. Ela é convincente. Isso é um dom que ela tem. E é por aí. Muito bem, essa é uma realidade, né? Então as pesquisas, eu sei que muita gente quer, principalmente quem está atrás, né? A pesquisa é ruim quando? Quando eu estou atrás. Quando eu estou na frente, a pesquisa é boa. A pesquisa é válida, né? A pesquisa reflete o... Como é que é, Hermínio? Quem está atrás fala assim, a melhor pesquisa é a da urna. É da urna. Então é assim mesmo, a vida é assim, não tem jeito não. Vamos lá, baixinho, vamos trazer aí o Rubens Marcon. Põe o Rubens Marcon aí pra gente. No Bom Dia Cidade, pense nisso, com Rubens Marcon. Bom dia, Hermínio, bom dia a todos. Hoje uma sexta-feira. Que tal nós nos transformarmos em ouvidos? Isso mesmo. Que tal a gente ouvir as pessoas hoje? Por 10 minutos, por 20 minutos, mas ser apenas ouvido. Vamos exercer essa função de aprender a ouvir. Não responda nada, apenas ouça, deixa a pessoa completar tudo que tem. Só responda se realmente ela quiser a sua opinião. Mas é importante que a gente adquire o hábito de saber ouvir. É uma ciência. Isso faz muito bem, tanto para você, para quem está sendo ouvido. Então vamos treinar esse final de semana, você ouvir uma ou duas pessoas por 10, 15 minutos. É uma boa proposta. Emílio, é final de semana, né? Quem você vai ouvir esse final de semana? E você ouve muito. Gostei. Pense nisso. Sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem. Embora foi atrasado aí, mas foi legal. Eu ouvi muita coisa boa. Já prepara para próximo final de semana, né? É, mas vai ser feriado, né? O próximo final de semana, né? Mesmo, né? É feriado. Mas eu ouvi muita coisa boa esse final de semana, né? Ouvi muita coisa boa. Eu ouvi Barry White. Posso até dizer aqui algumas coisinhas. Maravilha. Tem um cantor que eu gosto muito, é da década de 50, ali nos anos 60, chamado Walker Jr. Depois você procura aí, Marcelo. Eu vou te mandar o link. Vou procurar. Muito bom. Tem um cantor italiano. É o Biondi. Deixa eu ver aqui. Eu já ouvi falar. Mário Biondi. Você escuta Mário Biondi, você vai ver que voz, que interpretação Mário Biondi tem. É o Barry White na versão que faz jus ao nome do Barry White, porque o White é branco, né? Então faz jus ao nome. É um branco, uma voz do Barry White. Então você vai ouvir Mário Biondi, é muito legal, viu? Entra aí nas redes sociais, você encontra aí várias coisas do Mário Biondi, foi o que eu ouvi. Final de semana, muito gostoso, um som muito agradável, né? O Walker Jr. também é legal. E eu ouvi o Barry White. Né? Eu ouvi o Barry White. Muito bem, meu amigo, vamos em frente. Já voltamos aqui com o Bom Dia Cidade na TV Guarujá, na Guaru TV, nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube, também estamos lá, Bom Dia Cidade. E no prefixo mais tradicional, toda a Baixada, os 1550. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá dá prêmio o dia todo. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita.
O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Andréa Moreira, 40180. Anete, 40060. Cabral Hoje, 40500. Camarão, 40444. Karine Ferreira, 40789. Carlinhos da Prainha, 40004. Doutor Jerônimo, 40440. Vote nos candidatos do PSB. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Você conhece o meu trabalho e do meu marido Fred. Quero dar continuidade a seus projetos. Vote enfermeira Estela da MIM 45055 com o Dr. André Guirato, prefeito. Como voluntária, eu luto e acompanho a desigualdade social no Guarujá. Eu sou Martinha, 45187, com André Guirato, prefeito. Quero construir uma cidade melhor com André Guirato, Maria de Jesus, meu número é 45222. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho, na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, Marcelo Castilho, continuamos aqui com o nosso programa. Na última sexta-feira, você fez uma excelente entrevista aqui no Rotativa, muito esclarecedora, com o diretor Marco Antônio Chagas, o querido Marco Chacon. Não foi isso? É verdade, foi sobre abordado a dengue, ali, né? Temas importantes, hein, Marcelo? Acho que o Marcelo perdeu o nosso contato. Oi, tô ouvindo. E foram abordados temas importantes, hein, Marcelo? Aí com você. Foram abordados temas importantes, principalmente o levantamento que foi feito na cidade com relação aos casos de dengue, né? Que parece que estão voltando a aumentar na cidade do Guarujá, Hermínio. Então vamos rever essa entrevista que foi feita na sexta-feira aqui no Rotativa no Ar, que é sempre apresentado a partir do meio-dia com o Marcelo Castilho. Então vamos acompanhar essa entrevista que é muito esclarecedora com o Marco Antônio Chagas, o Marco Chacon. Vamos acompanhar. Marco Antônio, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Olá, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Novamente aqui para conversar um pouquinho sobre saúde e hoje sobre dengue, assunto bastante importante para a gente. É um assunto que não deixa de estar na moda, infelizmente, né? Que é a questão do combate à dengue e a vigilância, a prefeitura, através da vigilância, realizou um levantamento de casos de dengue na cidade, é isso, Marco? Como é que foi o resultado desse levantamento? É isso, Marcelo. A gente não tem ainda a informação se fomos ou não a única cidade a realizar o Lira. Mas a gente tem, acho que foi a única cidade da Baixada a realizar o Lira. Meio envolto a tantas questões aí por causa da pandemia do Covid, a gente conseguiu parar porque a dengue é extremamente importante e a gente não pode deixar a nossa população à mercê desse mosquito.
Então a gente parou o serviço, eu fiz questão de parar o serviço um pouco da Covid, na questão da digitação e tudo, e colocar o pessoal todo em campo para fazer o Lira. E o que é o Lira? O Lira é uma maneira de você conseguir dizer se a cidade está livre este ano de uma epidemia de dengue, se a cidade está satisfatória ou se a cidade está em alerta. E o resultado do Guarujá, como sempre é alerta. A gente, ao fazer o Lira, a gente tem algumas respostas. Quais são os bairros com maior positividade de larva? Então, são os larvas, os mosquitos vão ter mais chance de transmitir a dengue naqueles bairros. E quais são os recipientes que estão ocasionando o maior número larvário? Então, essas duas respostas que o Lira nos dá. E a gente finalizou o Lira na sexta-feira passada. Perfeito. Você já tem algum percentual desse levantamento, os locais onde tem maiores casos de dengue no Guarujá? Temos sim. Primeiro eu vou te falar a questão dos recipientes, que eu acho que é importantíssimo os recipientes. Os recipientes que nós notamos que tem maior número de concentração de larva são baldes. Os baldes que ficam nos quintais das pessoas são os que mais mostraram maior número de positividade. Bandeja de geladeira, não sei se porque a gente falou tanto, não foi um recipiente que a gente encontrou larvas desta vez. Então a gente encontrou em baldes e nos ralos externos, Marcelo. São os dois recipientes que a gente mais teve. E quando a gente fala de bairro, a gente teve a área 1, que é uma área problemática, onde estão os bairros da Enseada, Vila Rã, Maré Mansa, Areão. Então realmente foi o bairro que a gente teve o maior problema. E a gente também teve um outro problema, o segundo maior local, né, porque a gente trabalha com áreas, né, Marcelo? E aí o segundo maior local foi aquele que tinha Jardim dos Pássaros, Cachoeira, Santo Antônio, aqui no centro, uma pequena parcela do centro, mas mais esses bairros de Cachoeira, Santo Antônio e Jardim dos Pássaros. Agora, Marco, vamos lá. Você falou sobre questão de índice de casos de dengue, né? Geralmente há um comparativo de número de casos no ano que estamos em relação ao ano anterior. Por esse levantamento, dá para fazer o comparativo? Não, esse levantamento ele vai mostrar que a gente está em alerta, Marcelo. Exatamente como o ano passado. Nós também estávamos em alerta. Não tivemos epidemia no ano passado. O que me preocupa este ano é o número de casos até o momento. Você vê o calor que está fazendo hoje, o sol que fez hoje, ontem também, e isso vai ser precedido de momentos de chuva. Então já temos aí quem acompanha, eu tenho que acompanhar, né, a meteorologia aí sempre, sabe que vai ter aí no final de semana que pode ser mais úmido, com mais chuvas aí. E isso já é uma preocupação para a gente. Nós não temos como confirmar ou não confirmar que a gente vai ter problema com o dengue, porque eu preciso do mosquito contaminado. Somente o Aedes aegypti, sem estar contaminado, eu não posso dizer que eu tenho um problema com a dengue ou não. Qual um outro problema que a gente está tendo agora, Marcelo? A chikungunya. Alguns outros municípios aqui da região estão apresentando os casos confirmados de chikungunya. E aí, assim, eu já alertei o pessoal da atenção básica, estive em reunião antes de ontem, na quarta-feira, com a Thaís, que é diretora de atenção básica, com o Dr. Vitor, que é o secretário de saúde, e a gente já falou que a chikungunya tem alguns municípios aqui ao nosso redor que já falaram que tem caso confirmado para chikungunya, e aí eu já pedi para sensibilizar a atenção básica, não desconfiar só de coronavírus e de dengue, desconfiar também de chikungunya. E isso vai ser um alerta passado via ofício também para a diretoria de urgência e emergência. Porque a gente não pode perder esse caso. O caso de chikungunya, ele não é tão grave quanto o de dengue, do ponto de vista de sintomas, porém, ele tem um diferencial, que é as dores musculares, elas existem, mas elas não são as mais importantes. As dores nas articulações são extremamente preocupantes para chikungunya. E o diagnóstico diferencial, Marcelo. As articulações de mãos e dedos, pés, joelho, elas incham e elas doem, tal qual as dores musculares que acontecem com a dengue.
Qual o problema? A dengue tem uma vida útil, né, a doença, de 7 a 10 dias. A chikungunya, ela pode durar anos. Essa dor pode ser incapacitante por dias, meses ou até anos. Tem casos descritos, graças a Deus não no Brasil, mas de pessoas com 2 anos de dores por causa do chikungunya. Aqui na Rádio Guarujá, entrevistando o Marco Antônio Chagas da Conceição, diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, na edição desta sexta-feira, aqui na programação dos 1550, informações relevantes, importantíssimas essas, principalmente com relação à chikungunya. Agora, Marco, vamos lá. Esse levantamento feito, resultado já obtido, você entende que isso vai mexer substancialmente nas ações aplicadas pela vigilância, um reforço nestas ações de combate à dengue? Sim, a gente teve uma reunião agora com o prefeito Walter Suman, que está extremamente preocupado com a dengue. A gente volta, enquanto médico, né, eu sou enfermeiro, a gente volta a preocupar com doenças virais em geral. E a dengue é uma das doenças que preocupa muito, as arboviroses, né? E aí ele falou que a gente precisa urgentemente, Marcelo, chamar 15 agentes, treiná-los e colocá-los na rua. Porque nós chamamos 15 no ano passado, no início desse ano, desculpa. Chamamos 15 agentes que já estão na rua atuando, mas neste momento seria importante que viessem mais 15 para a gente treinar e colocar na rua. Só que nós estamos em momento eleitoral, e aí está sendo verificado pelo nosso jurídico, pela Secretaria de Administração, né, se nós podemos ou não podemos chamar esses agentes. Mas eu vou falar para você que seria de extrema importância a gente ir fazer esse casa a casa, e pedindo mais uma vez, Marcelo, para que as pessoas olhem o tipo de recipiente repetindo que estão causando problemas. Baldes e ralos externos. Então, assim, de verdade não é o serviço da dengue ir dentro da casa das pessoas fazer esse serviço. Os baldes têm que ser colocados de forma que a boca do balde fique para baixo no chão, e os ralos você consegue fazer isso tão simplesmente com um pouquinho de sal, um pouco de detergente, ou um pouco de cloro, ou cândida, o que você tiver à mão, né? Então, assim, a gente está fazendo alguns vídeos, Marcelo, e colocando na internet, aquele desafio, onde eu fiz na minha casa e pedi para que o prefeito, o secretário Juliano Vidotto, fizessem também na casa deles e postassem esse vídeo, para que a gente mostre que são ações simples que duram poucos minutos, e que podem salvar vidas de verdade. Perfeito, então. E é sempre importante reforçar essas medidas que são tão simples, né, mas que precisam ser reforçadas, porque os casos de dengue ainda estão presentes na cidade, em todos os bairros, todos os cantos da cidade do Guarujá, e há essa necessidade de reforçar essas medidas. Fique à vontade, Marcos. Primeiramente, eu vou pedir para que as pessoas abram a porta para os agentes da dengue. Eles vão estar devidamente identificados, geralmente estão com o nosso carro por perto, e se não tiverem com o carro, eles vão estar andando sempre em grupo, com a blusa branca e o símbolo da dengue sempre do lado direito. Então, abram a casa para os agentes, peçam o crachá funcional se for necessário, a identidade funcional, que eles vão mostrar. Qualquer dúvida, liga na dengue, pergunta se o funcionário faz parte do nosso quadro. O número é 3341-6569. 3341-6569. Liga, pergunta, fulano faz parte, deixa ele entrar. Olhe o que ele está fazendo e multiplique essa informação. Geralmente, quando é ralo, Marcelo, a gente coloca um larvicida biológico, mas a pessoa não precisa ter larvicida nenhum biológico. A água sanitária, se você lavar o seu quintal e a água do seu quintal lavada passar pelo ralo, já é uma forma de você eliminar o vírus, ou impedir que a fêmea deposite ovos lá. Então, eu peço de verdade para as pessoas, para que não deixem que neste momento a dengue, junto com o coronavírus, dizime a população da nossa cidade, porque é o que vai acontecer. Eu não vou ter local para atendimento, não tenho nem mais onde colocar tenda agora, né, Marcelo? Porque ali para a rodoviária, graças a Deus teve um aumento de leitos ali, eu fui visitar, os leitos estão impecáveis,
mas numa conjuntura, num cenário onde você tem dengue, que todo mundo sabe como é que a dengue se comporta, os sinais e sintomas da dengue. Com o coronavírus, vai ser impossível a gente conter. Então, eu peço muito o apoio da população, e eu acho que a Rádio Guarujá tem essa questão social muito importante nesse momento, de estar colocando a gente para falar sobre esses dois assuntos tão importantes, que é a dengue, e agora, claro, também a gente nunca vai poder deixar de falar dele, porque vai virar uma endemia aí, que é o coronavírus. Marco, desde já eu agradeço tua participação aqui na Rádio Guarujá, e para fechar essa entrevista, o setor pretende aumentar ainda mais, massificar ainda mais as campanhas educativas para orientar a população para combater essa questão da dengue, chikungunya, o Zika, e que outras ações a vigilância está implementando na cidade. Fique à vontade, Marco. Nesse momento, Marcelo, a gente não vai fazer nenhuma campanha educativa, a gente vai, com esses números que nós temos, nós vamos entrar já na semana que vem, na segunda-feira, tanto vamos iniciar pelo bairro do Areião, porque é um bairro que para a gente é emblemático, foi o bairro onde a gente viu que em 2010 a epidemia de dengue começou, então é ali que a gente vai começar a varrer de verdade, fazer um grande mutirão, todos os servidores da dengue vão diretamente para o Areião, e ali a gente vai começar a fazer a varredura da cidade. E depois nós vamos para o segundo local com maior positividade, que inclui aí a Cachoeira e a Santo Antônio, Vila Santa Rosa e Jardim dos Pássaros, também fazendo uma varredura total nesses dois locais, porque é onde tem maior positividade de larva. Então a gente vai destruir essas larvas e também o mosquito alado. Essa é a nossa ação, que a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira. A gente vai levar 2 semanas para fazer isso, já estamos com o cronograma fechado. Mas o caso a caso ele vai continuar em outras localidades, a gente não vai deixar quem fez o serviço direitinho, quem está com menos positividade, nós não vamos deixar na mão. Então, assim, o serviço vai continuar, mas com certeza essa varredura nessas 2 áreas vão ser nosso foco a partir de agora. Marco Antônio Chagas da Conceição, diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar. Marco, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Guarujá. Eu agradeço de novo, Marcelo. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição da Rádio Guarujá. O alcance que vocês têm é incrível. Eu sempre recebo um feedback muito bom. Então, eu peço para que as pessoas tomem cuidado com a dengue. Coronavírus, o que eu tenho para falar é que a pandemia não acabou. Assistam aos noticiários. Existe uma segunda onda chegando na Europa. Nós estamos atentos aqui. Ainda não é momento da gente fazer nenhum tipo de ação mais alarmista, mas eu espero que as pessoas entendam que, por exemplo, Marcelo, eu estive num local para me divertir com 2 amigos, o Dr. Semer e o Zé Ricardo. E a gente estava lá comendo um lanche e as pessoas estavam dançando neste local. Enquanto diretor de vigilância, a minha atitude seria fechar o local, sabe? Não é possível. Se você quer colocar uma música, eu acho que tem que colocar. Os nossos artistas ficaram muito tempo parados, e a gente tem que ouvir uma música num bar. Só que não é este momento propício para que você levante da sua mesa e dance, mesmo que seja com a pessoa que está do seu lado. Esse é um atrativo para que outras pessoas façam a mesma coisa, daqui a pouco a gente perde o controle. São atitudes pequenas que vão fazer com que a gente se livre do coronavírus, e não só a vacina. Esse é meu recado para terminar a nossa conversa de hoje. Muito bom mesmo. Eu gosto muito de ouvir, viu, Marcelo, as entrevistas que você faz com o Marco Chacon. Muito importante. O Chacon, ele é direto ao ponto. O que é legal é isso. Ele é uma pessoa muito bem engajada, muito bem focada, e ele vai direto ao ponto, né? Então isso é muito legal, que ele dá uma orientação que é muito boa. Então, tanto em relação à dengue, como a questão do coronavírus. Então a Prefeitura de Guarujá está muito bem servida no quesito de profissionais. Isso é uma coisa que a gente não tem como fechar os olhos, que o atual prefeito ele se cercou de pessoas muito competentes, que é o que nós falávamos no início do programa em relação ao governador João Dória. Você pode contestá-lo num monte de coisa, mas ele se cercou de gente competente. Entendeu? Então não dá.
Não tem como. Quando você se cerca de pessoas competentes, o resultado é esse que está tendo aqui, né? Está tendo na cidade de Guarujá. E falar nisso, até o Chacon falou aí, Marcelo, sobre a questão do coronavírus. E está muito sendo discutido vacina. Tem uma notícia muito boa. Para quem diz que não vai tomar a vacina que considera, entre aspas, a vacina da China, mas lembrando que os insumos, a matéria-prima que vai que está sendo desenvolvida em Oxford pelo AstraZeneca, também vem da China, tá? Então a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em colaboração com a empresa AstraZeneca, gera uma resposta robusta na imunidade entre idosos, assim como em adultos numa faixa etária mais jovens. Esses foram os resultados obtidos com testes clínicos e que em breve serão divulgados em revista científica. A informação já foi adiantada pelo jornal britânico, o Financial Times. A vacina de Oxford faz parte de um acordo entre o governo federal e a que envolve a Fiocruz. Então, quando essa vacina chegar ao Brasil, então vamos ver como é que vão se comportar os esquizofrênicos ideológicos. Não vão tomar vacina? Quero ver como é que vai se comportar também o presidente. Não vai recomendar a vacina? Vamos ver como é que vai ser. Então a OMS está muito contente, está muito feliz, recebeu essa informação. Olha, muito bom mesmo, né? E a notícia é muito boa segundo a OMS, né? E a OMS também está dizendo aqui que tem outras vacinas que estão seguindo o mesmo ritmo dessa da AstraZeneca. É muito bom mesmo, muito bom. Seja quem vier, né, Hermínio? Não importa a nacionalidade, o importante é combater a doença. Agora, os especialistas, eles alertam que o resultado positivo deve ser comemorado com cautela, ainda que seja tratado com uma enorme esperança. A resposta robusta não significa necessariamente que a vacina será segura ou que irá, de fato, gerar uma imunidade adequada. Ainda não tem a certeza. Somente quando começar a aplicar a vacina. Aí é que vai ter, aí é que nós vamos ter a certeza. Muito bom, hoje nós avançamos aqui no assunto do dia, Marcelo. Hoje nós não vamos ter o assunto do dia, avançamos com o Bom Dia Cidade hoje aqui, deu para perceber, né? Acho que todo mundo percebeu aí. Isso. Deu para perceber, né? Ou não? Não deu para anotar, Marcelo? Deu para anotar, sim, claro. Deixa eu chamar aqui a Beatriz Damasceno, ela traz uma matéria muito legal, que é a brinquedoteca que foi implantada ali no Panda Rodoviária. Vamos acompanhar. A Provida, né, juntamente com a enfermeira Rita e o nosso gestor, o Márcio, se empenharam para fazer essa brinquedoteca, para fazer essa festa. Então a gente deve muito a eles. A gente ficou muito feliz porque é uma coisa que vai ficar, né? A gente aproveitou fazer a festa e já deixar montada a brinquedoteca para as crianças, né? Eu acho que as crianças já vêm para cá com problema de saúde, com medo de tomar injeção, e quando elas encontram um espaço acolhedor como esse, minimiza o sofrimento, né? Eu acho que isso aqui é importante. A gente sabe que o mês de outubro, na realidade, é um mês dedicado às crianças. Também estamos inaugurando hoje a nossa brinquedoteca, que vai ficar permanente, para que quando eles venham, muitas vezes eles vêm, ficam sentados esperando, não tem muito o que fazer, o tempo não passa. Então a brinquedoteca, na realidade, é deles, para que eles possam se divertir, brincar, porque a gente sabe que criança é isso. Então, quando elas estiverem esperando ali um resultado de exame para tomar a medicação, elas podem brincar e até descontrair um pouco, né, amiga? Isso, muitas vezes elas esquecem da dor, elas esquecem do probleminha que elas têm. Então, assim, a brinquedoteca é justamente para isso. Na realidade, esse espaço, ele tá dentro da UPA, só que na realidade esse espaço, ele é da população. Então, assim, a população, ela tem que realmente cuidar, tomar cuidado, procurar manter os brinquedos em ordem. A gente vai sempre procurar. A gente fez um protocolo de higienização dos brinquedos. A ação que está sendo feita agora, implantando essa brinquedoteca e a biblioteca para leitura, né? Isso aí é uma ação mais a somar ao bem-estar da criança, que está sempre aqui passando com a gente. E sempre é um momento igual.
de tensão da criança, né? O momento que a criança está fragilizada, isso aqui vem a tranquilizar, vem a somar o bem-estar e o acolhimento mesmo das crianças, né? Então, assim, vai ser de grande ganho, sim, grande valia, tá? A gente já está tendo o resultado que foi implantado hoje, foi oficiado, mas assim, a criança está se divertindo mais, já está chegando no consultório com outro espírito, já mais tranquilas, né? Então isso ajuda bastante, sim. Gostou? Sim. Você já está se divertindo? Sim. Você que escolheu esse desenho no rosto? Sim. Ai, eu adorei, tá combinando com a sua roupa, né? Sim. Você vai ficar aqui brincando agora? Sim. O que você tava comendo? Algodão doce. E tá gostoso? Sim. Aí, essa é a menina do sim, hein, Marcelo? Tudo sim, sim. Você tá brincando? Sim. Só faltou ela dizer, você tá comendo o quê? Sim. Mas ela falou pipoca, né? Ela falou doce. Né? A menina sim. Entrevistar criança é uma coisa, é um desafio muito grande. Porque criança é muito sincero, né? Criança é sincera. Ela não tem não tem rodeios, não. Ela vai dizer aquilo e acabou. Então, legal, muito boa essa matéria da Beatriz Damasceno aqui no Bom Dia Cidade, hoje um pouco mais estendido nessa segunda-feira. Olha, falar em saúde, estamos ainda dentro desse tema da saúde. Lá os moradores de Mongaguá, eles estão pedindo mais atenção na área da saúde da criança. O que está acontecendo aqui no Guarujá, vocês viram aí, né? Vocês viram aí, então a brinquedoteca. Então, melhorias na saúde, principalmente no que diz respeito ao atendimento à criança, é o que espera os moradores de Mongaguá. Uma das moradoras que fazem essa reivindicação é uma dona de casa de 30 anos, mãe de menino de 3. Ela diz que precisou ir ao hospital municipal e, após o filho, manifestar uma dor de cabeça e febre. Até então, a criança recebia medicação. Em seguida, era liberada pelos médicos. Mas, na quinta-feira, ela foi internada. Então, apesar da medicação que ela recebia, ela conta que o filho não apresentava melhora. Então, ela pediu ali tomografia, exames complementares, né? Aí não deram tanta atenção, né? Não deram atenção, ele está se recuperando, mas ela disse que espera que pelo menos na saúde eles deem uma atenção melhor. A humanização. A palavra para isso é humanização. Quando um pai e uma mãe chega com o filho no local, numa UPA, por exemplo, ele espera ser bem recebido, acolhido, porque não é fácil você lidar com doença. Os pais ali estão muito preocupados com a criança. E como é que fica? Aí um tratamento frio, um tratamento, aquela distância, aquela coisa superficial. Não é isso que as pessoas querem. Então tem que ter a humanização. O calor humano é muito importante, né? Então é isso que lá em Mongaguá os moradores estão esperando. Faltando 20 minutos para as 10 horas da manhã. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Aqui na praia é Guarujá com volume bem alto. Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. DJ Preto 13017.
Dr. João Paulo, 13013. Edilson Dias, 13123. Edler Trabalhista, 13212. Fátima Gomes, 13206. Iverson Careca, 13333. Jô Silva, 13700. Vote nos candidatos do PT. Aproveite a super variedade do Restaurante Pizzaria do Curió, o lugar certo para saborear almoço e pizzas mais deliciosas da região. Bateu aquela fome? Restaurante Pizzaria do Curió. Às quartas e sábados temos feijoada. Nos finais de semana, self-service das 11 às 15 horas. E tem mais um monte de opções de pizzas das 19 às 23 horas. O Restaurante Pizzaria Curió oferece preços especiais para empresas. Delivery 3384-1133 e o WhatsApp 99721-9081. Rua Campos Sales 333, esquina com a Avenida da Saudade, Vila Júlia, Guarujá. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM 1550. Guarujá. Não perca, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na Guarujá AM, programa Vidência no Ar, com a apresentação do Padre Cândido Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, na Rádio Guarujá AM. Com Miguel Galmon, todo mundo é 28. Caos no trânsito. Até 2 horas para sair da cidade no domingo à tarde. Vou implantar faixas reversíveis no túnel da Enseada. Na operação descida da estrada, as 2 pistas do túnel entram. Na operação subida, as 2 saem. E exigir da Ecovias que mantenha todas as cabines do pedágio operando. Vote 28. Vote Miguel Galmon para prefeito, Gilberto Benzi para vice. E a força do povo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Marcelo, olha, um turista de 26 anos, ele está desaparecido. Ele entrou no mar lá de Itaguaré, aqui em Bertioga, e foi arrastado por uma corrente de retorno. Então o corpo de bombeiros foi acionado, mas ele não estava mais na superfície no momento do resgate. O caso ocorreu por volta da manhã de ontem, segundo apurado. O homem estava com um grupo de amigos passando um final de semana e aí aquela coisa, né? É o velho problema dos turistas que vêm aqui para nossa região. Velho problema. Vêm, relaxam demais e a teimosia de não ouvir os guarda-vidas, não ouvir ali o pessoal que trabalha, né? Eu vejo aqui no Guarujá também, Marcelo, é uma loucura. Ali ele fica se degolando ali, apitando, aquele apito fica infernal aquilo. Porque as pessoas não dão atenção. E tá ali o guarda-vida pedindo para a pessoa sair. Saia dali, vá para um lugar mais seguro. Ele está indicando um lugar mais seguro. As pessoas teimam. E outra coisa, hein? Não tem mais assim, é jovem, idoso, criança, é tudo junto. É um problema muito sério. Aí se acontece uma tragédia, né, Hermínio? Aí a culpa é de quem? Muito bem. Deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Cordeiro, que é o diretor da Guaru TV e também da TV Guarujá, está acompanhando aí o nosso programa pelas 2 TVs. A Kátia também está acompanhando. Então vamos lá, Marcelo, diga lá, traga a informação. Hermínio, uma baleia foi encontrada morta na tarde de ontem na praia da Enseada, no Guarujá. A espécie ainda não foi identificada, já que o Instituto Gremar aguarda a maré baixar para realizar os exames necroscópicos. O Gremar informou que vai realizar a necrópsia do animal ainda no local e vai coletar amostras para avaliações aprofundadas sobre a baleia. Essas informações colhidas serão encaminhadas para estudos.
Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Guarujá também está na praia, esteve na praia em que o animal foi encontrado para dar apoio com maquinário, fazer a escavação, a retirada e enterrar a baleia. Segundo o secretário da pasta, Sidney Aranha, inicialmente só foi possível identificar que o animal é macho e está em avançado estado de decomposição. Outras informações ainda estão sendo apuradas. Muito bem, olha, Marcelo, e tem um problema muito sério, hein, chegando pela frente. Tem muitos municípios aí que estão com um problema, principalmente na questão das eleições. Então vão ter problemas os municípios, alguns, em relação aos mesários. Olha, há cerca de 20 dias das eleições municipais, o cartório eleitoral responsável pelas cidades de Itanhaém, Mongaguá, ainda enfrenta a falta de mesários voluntários para trabalhar no dia 15 de novembro. A afirmação é do chefe do cartório e aqui explica que alguns mesários antigos que já estavam cadastrados estão pedindo dispensa. O que é óbvio, né? O que é óbvio. Às vezes a pessoa tem comorbidade. O Marcos Filho vai ser mesário esse ano? Tem que se ligar, hein? Às vezes a pessoa tem comorbidade, já tem uma idade, não estou dizendo que o Marcos Filho tem idade, imagina, não estou dizendo isso. Mas às vezes tem alguma comorbidade, precisa saber se tem, né? Às vezes tem pressão alta, tem diabetes, tem alguma coisa. Ele tem tudo isso aí? Não é possível. Você está dizendo. Eu vou falar igual o Ricardo Salles falou lá pro General Ramos, depois eu peço desculpa. Depois eu peço desculpa. Você está sendo uma Maria fofoqueira. Você viu que o Ricardo Salles pediu desculpa. O presidente intervir, hein? Não, você vê que o Ricardo, eles são tão assim, ladinos, que ele ontem foi pedir desculpa para o General Ramos e o General Ramos aceitou as desculpas, né? Conversa fiada dessa gente, hein? Conversa fiada, né? Criou um mal-estar danado na sexta-feira. Tá bom, o camarada te chama você de Maria fofoqueira, aí tu fala, não, nunca tivemos, nossa amizade nunca foi tão boa. Um general... E um camarada igual o Ricardo Salles, desqualificado completamente, chamar o General Ramos. Logo o General Ramos, chamá-lo de Maria fofoqueira, e agora ele dizer que é ministro de uma pasta estratégica, né? Não, mas nunca tivemos nossa amizade tão fortalecida. Ah, tá bom. Tá bom, General Ramos. Tá bom. Quem não te conhece, quem não conhece o General Ramos, que compra essa ideia. Porque é só ver o histórico do General Ramos, como é que é. Entendeu? Só ver o histórico dele. Ele é o homem do bateu, levou. Então essa história está muito mal contada aí. Muito bem, para fechar o programa, trazer a Beatriz Damasceno. Não é isso? Vamos trazer a Beatriz Damasceno, que ela mostra também um outro aspecto interessante relacionado à saúde. É isso, Baixinho? Aquilo que ajuda muito, viu, Marcelo, aqui no Guarujá, que precisa ter, né? O teu parente tá internado tratando da Covid-19. E aí, como é que faz? Então aqui em Guarujá foi implantado ali no PAN da rodoviária a chamada de vídeo. Quer ver? Vamos acompanhar essa matéria. Já da é Beatriz difícil Damasceno. ficar longe de quem a gente ama. Imagine quando aquele está enfrentando uma batalha, um momento difícil. Os pacientes do Covid precisam ficar internados em isolamento. E aqueles familiares querem uma notícia, saber se realmente está bem. É por isso que aqui na UPA da rodoviária existe a chamada de vídeo, realizada pelos enfermeiros. Um programa que passa todas as informações e leva para quem está doente um pouco de carinho e para quem está desesperado e angustiado, informações que deixam um pouco mais seguros. Esse projeto ele foi pensado e elaborado com muito carinho, na realidade, porque a gente sabe da dificuldade que existe quando você recebe o diagnóstico de Covid e você ter que deixar seu ente querido sabendo que você não vai poder visitá-lo, sabendo que você não vai poder entrar aqui para conversar. É perguntado primeiramente ao paciente se ele aceita fazer uma chamada de vídeo com o familiar que está aqui fora, que muito deles acaba falando que não, porque vai chorar, porque vai ficar triste. Já outros não, falam que sim. Graças a Deus o pessoal aqui tem dado uma força, entendeu? Você consegue fazer chamada de vídeo, todo dia tem um boletim médico, você vem aqui, sabe sobre o paciente, entendeu? Isso é muito gratificante, tira aquela preocupação da gente, né?
Porque muitas das vezes você não ter notícia dos seus parentes, do seu familiar, é coisa difícil, né? É um grande alívio, porque você não poder ver seu parente é algo muito difícil, né? Porque você tem que saber de notícias, aí você fica preocupado e você fica apreensivo, né? Então, você sabendo aqui dos médicos aqui, eles passando toda a informação, fica bem mais fácil. Até agora tá dando tudo certo. Tá bom. Se tu dá uma roupa pra mim aí, filho. Tá bom. Eu só estou uma barra, eu parei o já vestir. Tá bom. Aí embora, como é que vai? Tá bom. O senhor tá sendo filmado aí. Vai ficar famoso, hein? Nós temos 2 alas de Covid, 2 enfermarias, enfermaria 1, enfermaria 2 e tem a semi-intensiva. Na semi-intensiva nós estamos com 5 pacientes, na Covid-1, 7 e os outros restantes na Covid-2. Então são divididos esses pacientes por área, né? Por enfermaria. Uma coisa que eu geralmente peço muito para que o pessoal, quando venham visitar virtualmente os seus familiares, é que esqueçam os problemas externos, esqueçam os problemas de fora. Tipo, eu falo sempre da positividade, trazer positividade, falar que vai melhorar, vai sair daqui, que Deus vai abençoar. Nada de dizer, porque fulano de tal, da família de tal, morreu com Covid. A gente pede muito para que eles evitem esse tipo de assunto. A nossa equipe, graças a Deus, estamos com uma equipe boa, formada, que eles são maravilhosos, é uma equipe maravilhosa, onde toda hora está colocando esse paciente para frente, para cima. Não pensa dessa forma, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, o senhor vai sair daqui, a senhora vai sair daqui. Vamos, senhor, tá? Tá com Deus, tá? Muito bom, Marcelo, nós falamos agora há pouco aqui da humanização, né? Que o pessoal lá em Mongaguá está pedindo o melhor tratamento. Aqui Guarujá está dando um exemplo. Tanto ao tratar de crianças, de idosos e também daqueles que estão com a Covid-19. Porque não é fácil, não. A pessoa está lá, você não pode fazer visita. Então, esse tratamento humanizado é muito importante. Isso que foi implantado aqui no PAN, pela Secretaria de Saúde aqui de Guarujá. Então, é muito importante essa humanização. Muito bem, Marcelo. Hoje avançamos aqui no assunto do dia. E vamos encerrando hoje o nosso programa, viu? Foi muito legal. Uma grande experiência. Continuamos ao vivo, né, pela TV Guarujá e na Guaru TV, também pelos nossos canais aí, o canal do YouTube, Instagram, página no Facebook e nos 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo tradicional. Marcelo, você volta meio-dia aqui no Rotativo, é isso? Eu volto meio-dia no Rotativo e às 16 horas no Boa Tarde Cidade. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia Cidade, uma excelente manhã de segunda-feira a todos vocês e até amanhã, mais um Bom Dia Cidade e continue com a programação da Rádio Guarujá e também da TV Guarujá e da Guaru TV. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.